Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, querido. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Provavelmente a gente vai mudar de sala, eu vou dar um jeito de manter a gravação aqui enquanto a gente faz Porque sempre chega a gente atrasada e vai ficar meio desconfortável mesmo. Então, eu acho até que os jovens iam usar essa sala, pelo que eles estão vendo. Vocês iam usar essa sala? É que a nossa sala está ocupada. Eu já vou sair daqui, tá? Quando aquela desocupar, eu vou para lá e vocês vêm para cá, tá bom? Coisas de paróquia, né?
Faz parte. Não pode Faz parte da... destrancar aquela sala? Mas aquela sala pertence ao colégio, ela não pertence à paróquia, então eu não ouvi nada, mas se ela está fechada agora é porque provavelmente eles não querem mais que a gente use, entendeu? Porque domingo, né, um dia que o colégio não abre, tem toda uma logística aí. Mas só alguns avisos antes da gente começar, até porque temos alunos novos. Primeiro é que o pessoal da barraquinha lá, a Tati, que é catequista também, de quarta-feira, ela tá na barraca, ela pediu para eu avisar para vocês darem uma força lá, comprarem algum quitute lá depois da aula. Ela até falou para eu comprar também, a minha esposa já comprou, mas ela disse que eu tenho que comprar também, então se eles aceitarem cartão eu vou obedecer. Depois da aula quem puder ajudar, porque claro, tudo está sendo direcionado para a construção da igreja, né? Da matriz, né? Não sei se vocês sabem, é bom que saibam, a gente está com o projeto de construção da matriz da nossa paróquia, porque aqui, por incrível que pareça, é uma igreja adaptada, né? É a capela do Colégio Santo Agostinho e a gente acabou se habituando ao longo de décadas a ter a capela do colégio como a nossa matriz paroquial. Então agora que décadas depois, 30 anos depois do início da atividade paroquial, é que a gente vai realmente construir a matriz, que vai ser dedicada a Santa Rita. A paróquia continuará a ser Paróquia Santo Agostinho, mas a matriz paroquial será dedicada a Santa Rita de Cássia. E então tudo que é feito, as rifas, a barraca ali de Santa Rita, né? Tudo que é feito para arrecadar fundos, é claro, vai ser direcionado. É uma obra muito cara. Vai ser a primeira paróquia na Avenida das Américas, então isso realmente tem um peso também, até de apostolado. Hoje o que tem na Avenida das Américas é aquele templo mórmon, né? Que os meus filhos ficam falando do bonequinho que fica lá no topo quando a gente passa de carro lá. Bom dia, querida. A gente já vai sair daqui, tá? O pessoal já está saindo, eu estou vendo ali quando a gente... Então... É bom que tenha uma igreja católica, né, na Avenida das Américas, porque chama a atenção das pessoas. Então vamos fazer a nossa transição de sala aqui agora. Quem está acompanhando pela gravação, nós estamos mudando de sala nesse momento, tá? Eu não vou interromper a gravação para o vídeo ficar um só. Então agora eu já cheguei na nossa outra sala e já iniciarei a aula, ou continuarei a aula, tá bom? Por favor, se acomodem, sintam-se em casa. Então, a matriz, ela será ali do lado do Santa Mônica Jardins, do lado do Zona Sul, perto ali do Vogue, aquele shopping, só que do outro lado da Avenida das Américas. É um terreno que tem até um estande da Patrimóvel ali. Então vai ser ali, e vai ser uma igreja, claro, projetada, muito mais estruturada. Então a parte de sala de catequese, a parte do trabalho social vai ser maior, e a própria igreja vai ser maior, vai ter um estacionamento. Então é uma obra bem grande, e graças a Deus o Frei João conseguiu colocar para frente aí o projeto e conseguiremos finalmente ter a nossa matriz paroquial. E aqui vai ser uma capela, imagino. Aqui vai continuar a ter missa, mas imagino que vai ser uma capela da paróquia. Vai ter uma matriz e uma capela, como acontece em muitas paróquias por aí, né? Que tem a matriz e a capela. Então, aos alunos novos, sejam bem-vindos. É importante que saibam que aqui na catequese a gente usa 3 materiais que eu recomendo que vocês comprem. Tem gente que gosta de usar o online, não tem problema nenhum. Eu prefiro ter o livro, mas isso é muito particular. Nós usamos o Catecismo da Igreja Católica, as aulas são dadas com base no Catecismo. Também utilizamos o compêndio e, em geral, nas aulas a gente usa até mais o compêndio, então é bom vocês terem os dois.
e trazerem os dois para a aula, seja, claro, o arquivo lá, o PDF, o online, seja acessar a internet, pegar no site do Vaticano. Lá eu digo que está em português de Portugal, então haverá algumas diferenças. Por isso é que é bom vocês ou terem o livro ou terem o arquivo em português do Brasil. E a Bíblia, a gente utiliza a Bíblia da Ave Maria. Essa edição aqui da Ave Maria, em geral eu recomendo que nesse momento vocês não comprem para a catequese uma Bíblia de estudos, uma Bíblia com muitos rodapés, porque infelizmente algumas Bíblias têm... As traduções até não são tão ruins, mas os rodapés são péssimos. Os rodapés não são católicos, digamos assim. Então, isso acaba por confundir alguns alunos. O ideal na catequese é que vocês se limitem à escritura propriamente dita, à palavra de Deus, ao que é de fato palavra de Deus. Depois, quando vocês já estiverem catequizados, desculpa dizer tão diretamente, quando vocês forem católicos com toda o que quer dizer essa palavra, né? Porque vocês chegam católicos aqui, mas quando a gente ainda não recebeu a catequese, a gente não tem o conhecimento da doutrina católica, algo falta. Então, quando vocês estiverem devidamente instruídos, vocês terão a capacidade de ler um rodapé de uma Bíblia e dizer: isso aqui não está certo, isso aqui é contrário à doutrina da igreja, é contrário à doutrina como ela é ensinada no catecismo. Então, é fundamental que no momento da catequese vocês peguem uma Bíblia seca, uma Bíblia com o mínimo de rodapés possível. Só vai ter um rodapé assim para dizer um termo que está em hebraico, está em grego, aí vai dizer o que significa, ou esclarecer uma circunstância histórica ali de maneira muito breve, é o ideal. E também é bom que os novos alunos saibam que a gente está terminando a turma antiga, tá? Mas isso não tem problema nenhum. Aqui na catequese a gente tem uma política, isso é muito importante, porque na maioria das paróquias, se você perde o período de inscrição da catequese, você liga um dia depois, a pessoa vai dizer para você voltar no ano seguinte. E a gente é totalmente contrário a isso. Isso para mim é inadmissível. Você fazer isso com uma criança que tem ali os pais, eu já não acho ideal, porque os pais podem mudar de ideia. Você fazer isso com um adolescente eu já acho pior ainda. Agora, fazer com um adulto é inadmissível. Do jeito que o mundo está hoje, afastando as pessoas de Deus, as pessoas extremamente atribuladas com uma série de coisas e Deus fica em último lugar. Como é que você vai dizer para uma pessoa que quer ser instruída na fé, que quer se aprofundar na doutrina, na palavra de Deus, volta no ano que vem? Isso não é uma resposta católica. Então, o que a gente faz aqui? A gente acolhe a pessoa na hora que ela chega. Então, se ela... a gente vai estar iniciando novas turmas agora. A turma de terça está bem atrasada, mas já tem alunos novos. A turma de quarta, que é uma turma nova, que tinha acabado e voltou esse ano, ela está no início, ela já está iniciando o catecismo, iniciando a matéria, e essa turma aqui está acabando. Então, tem 3 alunos novos aqui, mas tem outros, inclusive tem uma aluna nova que teve filho, né? Ela vai ficar um tempo participando online. Ela teve filho, ela até mandou lá no grupo, né, o pai, né, o André mandou a foto do bebezinho no grupo. Eles já são da turma nova e já entraram tem um tempinho, então não tem problema nenhum, entrem na hora que for. E no caso vocês 3 que estão aqui pela primeira vez, a gente está bem no fim, faltam aproximadamente umas 4 aulas da catequese para a gente terminar o catecismo e reiniciá-lo. Então vocês vão ser pouquíssimo afetados. E nesse caso, claro, o ideal é seguir a ordem que está no catecismo, em que você ensina a fé em primeiro lugar, depois você vai falar da liturgia, você vai falar dos sacramentos e depois vai falar da moral, porque o catecismo está dividido em 4 partes, né? Rapidamente, até para os alunos antigos não ficarem com raiva de mim, que eles já ouviram isso 1000 vezes. Mas o catecismo está dividido em 4 partes. A primeira parte é a profissão de fé, com base no credo. A gente deve começar isso em maio agora. Então, com base no credo, na oração do credo, a gente fala de todo o conteúdo da nossa fé, os dogmas da fé, a profissão de fé. Depois a gente entra na celebração da fé, que é a Sagrada Liturgia, com base nos 7 sacramentos. Depois a gente vai falar da moral, que é o viver da fé, a vida de fé,
com base nos 10 mandamentos. E por fim, a gente fala dessa parte na qual estamos agora, eles estão no finalzinho, a oração da fé, que é com base no Pai Nosso, que é a parte menor da nossa catequese. A primeira é a maior, mas a última, eu vou falar isso daqui a pouco, não deixa de ser a mais importante. Então, esse é o nosso caminhar, esse é o caminhar que os alunos novos terão daqui a pouco, e os antigos estão bem no final. A celebração do sacramento da Crisma é em junho, eu não gravei ainda a data, é o 25 de junho, né, um sábado, e haverá naquele dia a celebração do sacramento da Crisma. Alguns também farão a sua primeira comunhão nesse dia. Então saibam que, graças a Deus, caminhamos bem. São esses os 3 livros. E importante também, a gente teve um problema aqui na catequese por conta do Covid, que foi essa dificuldade decorrente da virtualização da vida, né? A gente sempre gravou o áudio das aulas aqui. Eu aproveito para dar aquele recado, podem ficar com raiva de mim, eu reconheço que eu tenho dado sempre esse recado, mas é principalmente para aqueles que não estão aqui. Então eu preciso dar, porque a aula é gravada. A gente sempre teve o hábito de gravar o áudio das aulas, ou sempre não, mas há muitos anos que eu e o Renato gravamos. Depois o Renato teve uma ótima ideia de abrir um canal no YouTube e a gente coloca os áudios lá. Para que isso? Não é para o aluno virar um vagabundo e achar que ele vem quando ele quer na aula. Não é esse o objetivo. O objetivo é, quando ele não pode vir, isso acontece, tem razões, especialmente uma aula domingo, tem razões importantes. Às vezes você tem uma viagem, às vezes tem uma situação de doença na família, uma dificuldade, ou vai fazer um retiro, pode acontecer, e aí você vai poder ouvir o áudio da aula depois, para você não perder o conteúdo, porque todo o conteúdo é insubstituível, ele não vai ser, em geral, repetido. É claro que tem várias coisas, eu especialmente que sou advogado e prolixo, como todo advogado, repito muitos conteúdos ao longo das aulas, mas há conteúdos que não serão repetidos. Então, se você perde, por exemplo, a aula do sacramento do batismo, você não vai ter mais uma aula sobre o sacramento do batismo. Então, você precisa daquele conteúdo, é fundamental. Tudo bem, eu já sou batizado, mas provavelmente você terá filhos, terá que batizá-los, e você precisa reconhecer-se diante de Deus como batizado, você precisa saber a graça que é o batismo. Então, é fundamental que vocês não percam nenhuma aula. E o que aconteceu com o Covid é que as pessoas se habituaram demais com o online e ficaram relaxadas. E então, a partir de agora, a gente só vai permitir que alunos façam a catequese de forma online em situações muito excepcionais. É claro que a gente nunca vai deixar de olhar o caso a caso. Essa aluna agora teve um filho, é uma razão muito importante. Ela vai ficar um tempo, temporariamente, vindo online, por essa razão muito importante. Agora, a partir da próxima turma, a turma atual não. A turma atual tem pessoas que estão online. Tem uma aluna, por exemplo, que mora em Volta Redonda. É evidente, ela pôde fazer a catequese aqui por uma razão muito especial. Ela é namorada de um cerimoniário aqui da paróquia, uma menina muito interessada, uma aluna muito presente, que assiste, ouve todas as aulas. Então, assim, só nesses casos excepcionais é que a gente vai permitir. A regra é o presencial. E aí é claro que eu nunca fiz isso aqui, mas em função desse problema do Covid, a gente está exigindo que o aluno, ao final do ano, a catequese dura aí 1 ano e 3 meses, isso tudo que eu estou falando vale para as 3 turmas, claro, ao final ele tenha tido contato com 75% do conteúdo. Infelizmente a gente teve que botar essa regra de colégio, eu detesto isso, 75% de frequência, senão está reprovado. É claro que a gente tem um olhar misericordioso, o aluno ficou com 75% menos uma aula, menos 2 aulas, eu não vou ser carrasco com ele. Então o olhar é o caso a caso. A gente olha, tem um aluno que a gente vê que o cara é esforçado, que o cara teve uma conversão, que o cara de fato é comprometido, mas ele tem circunstâncias da vida dele que são complicadas. Isso é fácil de perceber. Agora tem outro que você vê que o cara é vagabundo mesmo. Esse cara é que é um pouco mais complicado. A gente tenta marcar um café, a gente fica em cima, mas tem alunos que infelizmente não respondem à catequese. E esse é que é o grande problema. Entendam que nós catequistas vamos responder diante de Deus, não pela vida inteira de vocês, mas nós vamos responder diante de Deus
se nós fizemos um bom trabalho com vocês. Da mesma forma que os pais de vocês vão responder diante de Deus se eles transmitiram a fé para vocês, da mesma forma que qualquer professor que passou pela vida de vocês vai responder, qualquer pessoa que exerce alguma autoridade sobre vocês, nós responderemos diante de Deus. E o objetivo da catequese é um só, que vocês se convertam, que vocês mudem de vida. É esse o objetivo da catequese. Mesmo que vocês tenham já uma vida reta, sejam católicos, tem sempre algo a crescer. Tem sempre a crescer na fé, na esperança, na caridade, no amor a Deus, no amor ao próximo. E se vocês não tiverem esse crescimento, o nosso trabalho foi mal feito. Porque a catequese não é para um grupo, não é para uma massa amorfa, é para cada um. A catequese aqui é dada para cada um. Eu olho para vocês aqui, eu estou vendo um grupo, mas eu tenho que olhar cada um de vocês nas suas circunstâncias, nas suas vidas, nas suas necessidades, e a catequese precisa transformar a vida de vocês, para que vocês sejam homens e mulheres melhores, esposos melhores, pais melhores, filhos melhores, cidadãos melhores, e creiam de fato que Deus quer de nós a santidade. É para isso que existe a catequese. Vocês precisam crer na santidade. A santidade existe. Essa santa aqui, que é a nossa padroeira, Santa Madalena de Nagasaki, o que ela viveu, eu não falo de Nossa Senhora, porque de fato Nossa Senhora está muito acima de nós, mas é modelo também. Mas o que Santa Madalena de Nagasaki viveu, que é a perfeição cristã, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, por amor a Deus, não é uma exceção, não é algo, não foi para ela, não é para mim, não é para todos. Existe uma vocação universal à santidade, à perfeição cristã. E é isso que a catequese precisa despertar no coração de vocês. Então vocês estão num ano decisivo. E eu não tenho o menor pudor de dizer que a catequese está entre as coisas mais importantes que vocês farão ou estão fazendo, no caso dos alunos antigos. Então ela tem que estar ali na prioridade. É a missa dominical, é a minha família, é o meu trabalho e a catequese. Não tem nada mais que eu consiga pensar. A missa dominical, a vida de oração, claro. Quando eu falo a missa, é a vida espiritual, que é o mais importante. As prioridades da minha família, claro, a gente não pode negligenciar a família. O trabalho é fundamental, porque é o sustento da família, mas também porque é através do trabalho que a gente aperfeiçoa a criação de Deus. O trabalho é uma realidade. Aquela frase do Seu Madruga é engraçada, né? Não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Mas essa frase é mentirosa, porque o trabalho é uma bênção. Mas fora isso, a catequese está junto. A catequese, inclusive, está dentro da vida espiritual de vocês, eu diria, com uma certa ousadia. A vida de oração de vocês tem que incluir a catequese, porque aqui vocês estão sentados num domingo de manhã para aprender a palavra de Deus, para se aprofundar nela, para se aprofundar na doutrina, as coisas de Deus. Nenhum ensinamento que foi dado para vocês a vida inteira é mais importante do que isso. Tudo que vocês aprenderam no colégio, na faculdade, pode ser doutorado, mestrado, pós-doutorado, qualquer MBA, pós-graduação, está abaixo disso. Isso é o mais importante, porque é isso que vai nos salvar no final das nossas vidas. É isso que vai ser decisivo para que nós nos salvemos, para que nós possamos ir para o céu e estar eternamente com Deus no céu. É isso. Então, vamos tratar a catequese com muito zelo, como a gente procura tratar. Às vezes a gente falha. Hoje eu preparei a aula depois da missa, preciso reconhecer as minhas misérias. Me enrolei com a vida familiar, com as obrigações do dia, com a minha preguiça, com as minhas misérias. Preparei a aula agora, praticamente, entre a missa e a catequese. Eu espero que essa aula seja boa. Então vamos em frente. É uma aula que eu já dei umas 10 vezes, mas eu sempre gosto de preparar. Eu sempre gosto de sentar, de preparar a aula, de meditar de alguma maneira no que eu vou falar. E na realidade essa aula começa com a aula passada, porque eu até quando eu mandei as passagens eu tranquilizei o Renato. Falei, Renato, eu acho que não vai dar tempo de você completar, então fica tranquilo e dá o que é possível. Então vamos aqui à pergunta 548 do compêndio. Na aula passada
o Renato falou da revelação da oração. Como a oração foi revelada a nós homens por Deus ao longo da história. Então, ele falou da revelação da oração no Antigo Testamento, como o catecismo costuma fazer com todas as realidades. Ele sempre tenta mostrar onde cada uma das realidades que ele aborda estão presentes no Antigo Testamento. Depois, ele falou da revelação da oração em nosso Senhor Jesus Cristo, na plenitude dos tempos. E o que faltou foi falar da revelação da oração no tempo da igreja. Eu não sei se vocês sabem o que é o tempo da igreja. O tempo da igreja é o tempo que está compreendido entre as duas vindas de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo na encarnação, quando ele se fez homem no ventre de Nossa Senhora, Deus se fez homem, o Verbo se fez carne, e a segunda vinda na parousia, no final dos tempos. Esse é o tempo da igreja. Então, só para que vocês se situem o que é o tempo da igreja. E o Renato também definiu, a gente pode reler aqui, o que é a oração. É a pergunta 534, eu só vou ler para que a gente se situe no que o Renato falou na última aula, o que é a oração. A oração é a elevação da alma a Deus, ou o pedido a Deus de bens conformes à sua vontade. Ela é sempre dom de Deus que vem ao encontro do homem. A oração cristã é a relação pessoal e viva dos filhos de Deus com seu Pai, infinitamente bom, com seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo que habita no coração deles. Então é claro que a oração pode ser definida de diversas formas, mas essa é uma ótima definição que está no compêndio. E por que eu falava que essa parte que é a menor do catecismo em termos de conteúdo, em termos de número de páginas, por que ela é a mais importante? Entendam, por mais que quando eu chego ao final do estudo da doutrina, ao final da catequese, eu já tenho a fé. A fé já me foi ensinada, então eu creio. Eu posso rezar o credo com o coração cheio, eu creio em todas aquelas verdades de fé e não apenas creio, eu compreendo, né? Santo Agostinho vai falar, né? Eu creio para compreender e eu compreendo para melhor crer. Então eu preciso, de fato, compreender os conteúdos da fé para melhor crer. Então, nesse momento, vocês, alunos antigos, já têm, ou eu espero que tenham, essa compreensão dos artigos da fé. Eu já estudei a liturgia, eu já sei o que são os sacramentos, eu já reconheço na vida sacramental um caminho de santificação e o único caminho de santificação. Eu espero que vocês tenham decorado os 7 sacramentos. Eu sei que os 7 sacramentos são o batismo, a crisma, a eucaristia, a confissão, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Eu recomendo que ali, nesta vida sacramental, está o meu caminho de santificação e eu busco ter vida sacramental. Eu busco me confessar com frequência. Eu busco assistir à missa com frequência, pelo menos nos domingos e nos dias santos de guarda, nos quais, sob pena de pecado grave, eu sou obrigado a assistir à Santa Missa. Mas se eu quero ir mais, ótimo. Eu quero ir todos os dias à missa, eu quero ir mais vezes, eu vou no sábado e no domingo, ótimo. Então, é possível. E a confissão frequente eu recomendo para vocês sempre, pelo menos uma vez por mês que a gente se confesse. Se quiser se confessar mais, ótimo. Tem gente que confessa de 15 em 15 dias. Tem gente que confessa até toda semana. Os santos, em geral, se confessavam semanalmente. A gente vai ter agora as confissões para a Semana Santa, para a Páscoa. É fundamental que todos vocês se confessem, a não ser, claro, que um aluno não seja batizado ou tenha uma situação que o impede de se confessar, numa situação concreta. É importante que vocês se confessem agora, mas não simplesmente agora e daqui a um ano voltem a se confessar, não. Que vocês se confessem e tenham o hábito de se confessar. Então eu vou mandar um exame de consciência lá no grupo para que vocês possam se preparar para essa confissão e aí
Saibam que amanhã, me parece que amanhã vai ter uma confissão comunitária. Não é bem, a palavra não é bem essa, porque não é uma confissão comunitária para várias pessoas ao mesmo tempo. É uma confissão individual que haverá vários sacerdotes. Então, quem quiser vir aqui na paróquia amanhã às 19 horas, mas quem quiser também marcar uma confissão com mais calma, pode ser melhor, porque vai fazer com mais calma, vai poder fazer o exame de consciência, eventualmente ali registrar alguma coisa para não esquecer, depois joga fora, que não é bom ficar guardando lista de pecados, né? Mas o fato é que não deixem de se confessar para a Semana Santa. E aí depois vocês vão entrar nos 10 mandamentos, né? Vocês, alunos antigos, acabaram de ter as aulas dos 10 mandamentos, que são as aulas mais desafiadoras, nas quais eventualmente eu me deparo com uma lei da igreja, e a igreja é infalível em matéria de fé e moral. Se a minha vida está em desacordo com algo que a igreja ensina, a minha vida é que está errada. Então, às vezes, o aluno se depara com isso e ele precisa mudar concretamente. E é tão desafiador isso, é tão delicado, mas o convite que eu faço a vocês é: sejam honestos e aceitem o convite que a igreja faz a vocês. E aí nós chegamos na quarta parte. Na terceira eu aprendi como eu devo viver. E eu espero que agora vocês decorem. Eu não vou pedir para ninguém falar quais são os 10 mandamentos, mas é importante decorar: amar a Deus sobre todas as coisas, não falar o seu santo nome em vão, guardar domingos e dias de guarda, dias santos, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não roubar, né? Não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas do próximo. É fundamental que nós saibamos os 10 mandamentos. Mas por que essa última parte é mais importante? Porque se eu não rezo, eu vou saber tudo isso, mas eu não vou viver de acordo com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu sei. Porque sem a graça de Deus, nós não perseveramos na fé. Sem a graça de Deus, nós não temos vida sacramental genuína. Sem a graça de Deus, é impossível viver segundo os 10 mandamentos sem a graça de Deus. E qual é o meio ordinário através do qual nós recebemos a graça de Deus? É a oração. Então é fundamental que nós tenhamos vida de oração. É fundamental que nós aprendamos a rezar. E o objetivo dessas aulas é ensinar vocês a rezar. Mas eu reconheço que é insuficiente. Até por isso a gente criou aqui um grupo que é a Perseverança de Adultos, que é um grupo para aqueles que terminaram a catequese, que é um grupo uma vez por mês, na última quinta-feira do mês. Então, essa semana, por exemplo, esse mês, de março, a gente ensinou sobre a devoção a São José. Mês de março, mês de São José. Então, a cada mês na Perseverança, a gente procura pegar um tema para aprofundar aquilo que os alunos aprenderam na catequese. É uma vez por mês, na quinta-feira à noite. Só que eu reconheço que a imensa maioria dos alunos estão tendo uma dificuldade muito grande em perseverar de fato. E então a gente ainda tem, essa semana, por exemplo, eu dei aula aqui para 3 pessoas. Então, vejam que é uma dificuldade, mas todos vocês serão convidados, porque de fato eu reconheço que o que está no catecismo é um conteúdo ótimo, mas aprender a rezar é bem difícil. E saibam que no dia a dia de vocês terão muita dificuldade de rezar. Vocês serão tentados a dar prioridade para tudo. Absolutamente tudo. E se vocês não fizerem violência, vocês não vão rezar. Vocês vão colocar tudo antes da oração e não vão rezar. Hoje, por exemplo, sendo bem concreto, eu fui dormir tarde, estava lá vendo um filme com a minha esposa, os 2 dormiram para variar, né? Depois que a gente casa e tem filho, é impossível ver um filme de primeira, né? Você vai vendo como se fosse uma série, né? Um capítulo. Aí você dorme, aí eu não acordei no horário que eu devia, né? O horário que eu gostaria de acordar, que eu sinto que Deus quer que eu acorde, é 5 da manhã, porque aí eu consigo levantar, tomar um banho, rezar antes dos meus filhos acordarem, mas eu não consegui fazer isso. Eu fui acordado
por um dos meus 3 despertadores humanos que a gente tem lá em casa. Normalmente quem tem me acordado é a bebezinha, né? A bebezinha de 10 meses, vai fazer 10 meses amanhã, ela chora, aí acorda, aí tem que ir lá trocar a fralda. Na realidade, primeiro ela mama, aí eu aproveito para mandar as homilias lá para vocês no grupo do Padre Paulo. Aí tem que trocar a fralda. Aí eu já fui trocar a fralda e eu tive que fazer uma violência para rezar. Qual foi a violência? Depois que ela troquei a fralda, ela ficou lá, ela já está engateando, já está um pouquinho mais independente. Aí os meus filhos foram acordando, então eu tive que... A violência foi não dar tanta atenção para os meus filhos até eu acabar de rezar. A mãe estava lá, minha esposa demora um pouquinho mais para acordar, né? Tem pessoas que são assim, que elas demoram. Eu, graças a Deus, não sou assim. Eu acordo, levanto e vamos embora. Mas a minha esposa ainda fica mais sonolenta. Mas eu rezei concretamente, pelo menos, não sei se chegou a meia hora, mas ali tive uns 20 e poucos minutos de oração com os meus filhos ali. Aí os outros acordaram e antes de eu dar café para eles, eu fui lá. A pena foi que eu devia ter preparado a aula no dia anterior, aí o erro foi meu. Mas eu dei prioridade para a oração. E por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Porque vocês terão que fazer esse tipo de violência para rezar. E às vezes vai ser alguma tarefa que vai surgir que parece muito urgente, mas que ninguém vai morrer. Nenhum dos meus filhos morreu por ficarem 20 minutos sem comer algo. Eles não morreram, graças a Deus. Depois eu fui lá, preparei o pão, o leite deles e eles comeram. E todos estavam aqui na missa às 8h30. E agora eu ainda inventei de fazer leitura na missa, mas é bom, porque fazendo leitura eu me obrigo ainda mais a chegar na hora. Mas o fato é que a oração vai demandar de vocês violência. No caso, essa oração que eu estou me referindo aqui é o tipo mais difícil de oração para nós que somos iniciantes na vida espiritual, que é a meditação. É uma oração mais silenciosa, que eu pego um texto da Escritura, um livro espiritual, e aí eu me relaciono intimamente com Deus. Essa oração é a mais difícil. O terço é uma oração desafiadora, mas importantíssima. Nossa Senhora pede para a gente rezar o terço todos os dias. A missa, evidentemente, é a oração mais importante de todas. As orações vocais são ótimas, o Pai Nosso, Ave Maria, fazer uma novena, mas é fundamental que nós comecemos. E eu me coloco à disposição de vocês. Caso queiram marcar um café um dia para a gente falar, eu falo da minha vida espiritual, vocês falam da de vocês. O importante, gente, é que vocês tenham um plano de vida espiritual. Da mesma maneira que vocês têm uma rotina com as outras atividades, vocês precisam ter um plano de vida espiritual. Vocês precisam ter, eu vou acordar a tal hora, vou rezar o Ângelus, vou oferecer o meu dia, eu vou rezar o terço em geral. É claro que tem flexibilidade, você não consegue um horário, você reza no outro, mas saber as orações que vocês vão fazer a cada dia. Entendam que isso é o que há de mais importante. Vocês não têm hora para comer? Cuidar do corpo, eventualmente um exercício, tudo isso é muito importante. Como é que vocês não vão ter uma hora para cuidar da alma de vocês? E mais do que cuidar da alma, relacionarem-se com Deus. E é nesse momento em que a gente se coloca como mendigos diante de Deus e suplicamos as suas graças e os bens necessários para a nossa salvação, tanto materiais como espirituais, e principalmente os bens espirituais, mas também os bens materiais. Então, vejam que eu preciso entender que se eu não me relaciono com Deus, eu não amo concretamente, o meu coração é incapaz de amar. Eu preciso me unir com Deus na oração para que Ele ame através de mim, para que Ele faça esse transplante de coração e com a sua graça, com o seu amor, que é o Espírito Santo, é o amor de Deus em pessoa e pessoa divina, é o próprio Deus que ama em mim. E isso só se consegue na oração. Se eu não rezo, eu não tenho a graça de Deus. Eu não recorro a Deus, eu vivo sozinho. E Santo Afonso Maria de Ligório tem uma frase bonita e profunda e dura. Ele diz: quem reza certamente se salva, quem não reza certamente se condena. Então a gente precisa. Quantas vezes eu tive crises na minha vida de católico, épocas que eu não consegui rezar. Então, se vocês estão com essa dificuldade hoje, sejam bem-vindos ao clube. Essa é a maior luta da nossa vida, é a oração.
É a luta. E quando você é casado, quando você tem filhos, muito desafiador. Fica ainda mais desafiador. Às vezes você reza com o filho no colo. Hoje eu rezei uma parte das minhas orações vocais com a bebezinha no colo, ela chorando ali. Aí eu acalmei e rezei. Então, é assim. Não procurem circunstâncias ideais. Nós não somos monges. Pode ser que alguém aqui decida ir para o mosteiro, eu vou ficar muito feliz. Pode ser, eu nunca tive um aluno, padre, monge, religioso, religiosa. Agora, não procurem circunstâncias ideais. Comecem a rezar hoje, não é amanhã, é hoje. Comecem a rezar hoje. E aí eu recomendo um material complementar. O Padre Paulo Ricardo tem uma série de cursos, né? Para quem é aluno, quem não é, eu recomendo que seja, é um ótimo investimento, mas ele tem 2 cursos que ele fala da engenharia da santidade, em que ele vai procurar ensinar as pessoas a rezar. Então tem o Engenharia da Santidade 1, Engenharia da Santidade 2, depois ele tem uma espécie de Engenharia da Santidade 3, que ele fala de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é os segredos de Santa Teresinha. E agora ele está com 2 cursos, que é direção espiritual, em que ele procura ser um diretor espiritual à distância, claro, não é propriamente uma direção. Então, ele nesses cursos procura nos ensinar a rezar. Então, quem quiser. E também tem uma partezinha lá, esse eu acho até que está de graça no YouTube, que é o Ensina-nos a Rezar. São vídeos bem pequenos de 5 minutos em que ele nos ensina a rezar. Quem quiser, isso aí é só uma dica para quem quiser se aprofundar. Então vamos aqui ao compêndio. Eu fiz essa introdução porque eu preciso despertar em vocês a importância da oração. Eu tenho poucas aulas para fazer isso, eu e Renato, né? Nós temos poucas aulas. A gente ainda vai ter uma aula sobre a Semana Santa, que vai ser no domingo que vem, muito importante para ajudar vocês a bem viverem a Semana Santa, que vai começar justamente no próximo domingo, com o Domingo de Ramos. E depois a gente vai ter uma aula sobre o tempo pascal. Eu sei que o Renato brincou na aula passada se a gente ia ter aula na Páscoa. No último ano eu confesso que a esposa do Renato ficou meio brava comigo e com ele porque teve aula na Páscoa. Então, aí as nossas esposas se revezam na irritação conosco, mas nós teremos aula no domingo de Páscoa justamente sobre o tempo pascal, tá? Mas aí a gente vai medir qual esposa vai estar mais irritada, aí o outro dá aula na ocasião, tá bom? Então eu ainda não sei. Mas então vamos lá. Pergunta 548, a oração no tempo da igreja. Como rezava a primeira comunidade cristã de Jerusalém? No início dos Atos dos Apóstolos, está escrito que na primeira comunidade de Jerusalém, educada pelo Espírito Santo na vida de oração, os crentes eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Então vejam que isso, quem quiser ler na Escritura depois, é Atos dos Apóstolos 2:42. Aí está entre aspas, né? Mas quem quiser ler depois e ler os versículos seguintes, vale a pena. Então vejam que desde o início a igreja reza como igreja. A oração ela não é só individual, tá, gente? Eu não quis aqui passar para vocês a impressão de que a oração é um ato meramente individual. Não é. A igreja também reza como assembleia, inclusive litúrgica. Nós nos unimos, e isso a gente aprende a fazer em família. Nós rezamos, né? O casal deveria rezar, ter os momentos de oração individual, cada um tem a sua vida de oração, mas também a oração como casal. Eu sei que é difícil às vezes, mas eu diria que a melhor forma de resolver os problemas conjugais, é claro que existem inúmeras outras formas importantes, é um dar a mão para o outro, espiritualmente rezar, entregar para Deus. Então é desafiador, mas vale a pena. E claro, os momentos de oração que nós temos com os nossos filhos. Então na família, e depois toda a família, aquela oração antes das refeições. Vejam que na família a gente já aprende a rezar como igreja, e nesse caso igreja doméstica, mas também a igreja desde o início se reúne para rezar. E a principal oração da igreja é evidentemente a Santa Missa.
o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. A missa é uma grande oração feita de várias orações. Existe também a liturgia das horas, existe uma série de orações. O Santo Rosário, o Santo Terço é uma oração muito boa para nós fazermos com os irmãos na igreja, em casa. Hoje tem aquele terço que é um fenômeno, né, do Frei Gilson lá, que é um absurdo, né? O Frei Gilson, me parece que ele tem 2 milhões de inscritos, ou mais de 1 milhão de inscritos no seu canal, e de madrugada, 4 da manhã, ele expõe o Santíssimo Sacramento e milhares e milhares de pessoas, 200 mil, 300 mil. Então vejam que hoje é possível até, isso é um bom lado da virtualização da vida, é possível rezar o terço com pessoas que estão em outros lugares. Então vejam que isso é uma oração da igreja, como está aqui. Só que vejam que desde o início da igreja o Espírito Santo, que é o mestre interior, que é o mestre da oração, ele ensinou a igreja a elaborar uma verdadeira doutrina a respeito da oração. Então a igreja tem uma doutrina, a igreja nos ensina a rezar. Não adianta nós pensarmos que a oração é algo que nós vamos simplesmente tirar da nossa cabeça, não. Nós precisamos sempre rezar com a igreja. Quantos textos maravilhosos! Pensem numa simples Ave Maria. Ave Maria é uma oração que foi ensinada pela igreja. Ela uniu palavras que o anjo Gabriel falou para Nossa Senhora, palavras que Santa Isabel falou para Nossa Senhora, e depois acrescentou a segunda parte. O Pai Nosso foi ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o próprio credo, que é uma oração, a profissão da fé, a Salve Rainha, uma série de orações. Quantos santos compuseram orações belíssimas? E algumas pessoas, a oração espontânea tem um valor inestimável. Inestimável a oração espontânea, aquela que brota do meu coração, a oração íntima. Mas saibam que eu não posso cair numa mentalidade protestante de desprezar a oração vocal ou a oração rezada, recitada. O protestante enche a boca para falar: a gente não reza, a gente ora. Você, católico, reza. Primeiro que isso é uma mentira. Primeiro que rezar e orar são sinônimos, né? Atenta até contra o português, essa chatice. Mas o católico ora. O católico não só reza, o católico ora. O católico é chamado a rezar espontaneamente. Agora, o rezar... Vejam que essa mentalidade protestante, ela é um desprezo da tradição da oração. Como é que eu vou desprezar orações que estão na Escritura? O livro dos Salmos, eles falam tanto da Escritura. O livro dos Salmos é uma aula de oração. São orações que o próprio Deus nos ensina. Como é que eu vou desprezar isso? Como é que eu vou achar que as minhas palavras honrarão mais a Deus do que aquelas orações que estão na tradição da Escritura, da história da igreja? Então vejam que há que ter um equilíbrio aqui e reconhecer essa tradição da oração, permitir que nós sejamos formados nessa tradição e nos unirmos a ela diariamente. Então vai ter aqui uma oração, aquela consagração a Nossa Senhora, tão bela que às vezes a gente canta: ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia meus olhos. Tem gente que gosta de botar a mão, né? Meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser, e como assim sou vosso, ó boa Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como é que eu vou achar que as minhas palavras serão mais belas do que isso? É igual como se eu fosse desprezar toda a literatura, tudo que foi escrito. Ah não, eu vou bolar histórias aqui agora da minha cabeça. Então vejam que não faz o menor sentido. Então, para rezar também convém unir-se à igreja, unir-se a esse patrimônio espiritual da igreja, feito de espiritualidades, de modos de rezar, mas também de orações concretas, hábitos. É fundamental. Fala, querido. Na minha vida de oração diária, assim, como que eu sei que eu estou no equilíbrio certo entre oração espontânea e vocal? Isso é só
na direção espiritual, é o ideal. Claro que você pode ter um amigo, um catequista pode ajudar nesse ponto também, mas o ideal na vida de oração é que você tenha um diretor espiritual. Da mesma maneira que você tem um médico, você vai lá uma vez por ano para fazer aqueles exames, para ele ver se está tudo bem. Você está cuidando do seu corpo e é ótimo. Você tem eventualmente um fisioterapeuta se você tem algum problema. Então vejam que às vezes você tem um psicólogo. Eu mesmo faço terapia. Você tem lá uma pessoa que cuida da sua cabeça. Alguns irão no psiquiatra, alguns irão no psicólogo, alguns vão cuidar. E claro que o psicólogo também toca na alma, não é só no corpo, mas também toca no corpo. Como é que você não vai ter alguém para cuidar da sua alma, que é o mais importante, que é chamada a governar o corpo, inclusive? Esse é o diretor espiritual. Só que a gente tem um problema concreto hoje na igreja que os padres, em geral, têm uma dificuldade de formação para serem bons diretores espirituais, mas eu preciso procurar. De preferência, o diretor espiritual tem que ser um padre, tem que ser o meu confessor, aquele com quem eu costumo, mas é fundamental eu procurar um bom diretor espiritual. No mínimo, eu tenho que me ajoelhar e pedir para Deus um diretor espiritual. Se eu não tenho, eu graças a Deus tenho. Então, é fundamental que se vocês não tiverem, procurem, e eu estou à disposição para ajudá-los nessa busca também, para que ela não seja, vocês vão sair pela rua gritando, um diretor, por favor. Não precisa ser assim. Vocês podem recorrer a amigos católicos e eu me coloco à disposição. Aqui na Barra há boas opções para nós, eu já adianto, mas falem comigo lá no privado que a gente conversa, mas é na direção espiritual que você vai fazendo esses ajustes na vida espiritual, tá? E claro, no seu discernimento pessoal, não é tudo com o diretor. Diante de Deus você vai, aqui não tá bom, vou diminuir, estou fazendo muitas orações, tá ficando pesado, ou não tenho que aumentar, tenho que rezar nesse momento e não no outro. Isso você individualmente pode perceber também. Deus fala ao nosso coração. Então vamos aqui na 549. Como intervém o Espírito Santo na oração da igreja? O Espírito Santo, mestre interior da oração cristã, forma a igreja na vida de oração e a faz entrar cada vez mais profundamente na contemplação e na união com o insondável mistério de Cristo. As formas de oração, como expressas nos escritos apostólicos e canônicos, serão normativas para a oração cristã. Então, aquilo que eu já tinha dito, do Espírito Santo como mestre interior, e que, claro, a gente precisa se unir a essa tradição da igreja a respeito da oração, aquilo que é a oração católica, a oração cristã. Quem ouve, eu espero que vocês ouçam, eu mando a homilia do Padre Paulo Ricardo todo dia para vocês, para que vocês ouçam, para que vocês assistam lá. Mas o fato é que o Padre Paulo insiste muito num ponto em que ele diferencia a oração pagã da oração cristã. E ele fala, por exemplo, das pessoas que vão lá no candomblé. Em geral, dá esse exemplo. A pessoa, como é que é no candomblé? A pessoa vai lá, compra um animal, lá uma oferenda, algo que ela vai oferecer, e ela oferece aquilo em sacrifício. E para quê? Para que Deus faça a vontade dela. Não tem aquela coisa do trago o amor em 3 dias. Tem gente que faz até maldade, oferece algo para botar lá, para atrasar a vida do outro, fazer mal para o outro. Mas mesmo quando faz para o bem, a dinâmica da oração pagã é fazer Deus se submeter à minha vontade. Então, eu agrado a Deus para que Ele faça a minha vontade. A oração cristã é justamente o contrário. O Padre Paulo insiste muito nisso. Eu me uno a Deus em oração para que eu possa fazer a vontade dEle. É o que está lá no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, o cristão, o católico, ele reconhece que Deus é bom, que Deus é amor, que eu sou chamado a amar, que eu fui criado para amar, mas ele, com muita honestidade, ele olha para o espelho, ele olha para o seu próprio coração e conclui, eu sou incapaz de amar. Diante dos nossos egoísmos, das nossas irritações, das nossas debilidades, nós vemos, eu sou incapaz de amar. Eu sou incapaz de ser amor como Deus é amor.
Então eu me uno a Ele em oração para que Ele ame através de mim. Aquilo que São Paulo falava na carta aos Gálatas, eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Então isso só é possível através da oração. São Paulo só pôde afirmar isso porque era um homem que rezava e rezava muito. Vivia em oração, não é à toa que ele falou para nós na Escritura, orai sem cessar. Então nós precisamos, o santo entenda, o santo ele está sempre em oração. Se eu fosse um santo, não sou infelizmente, eu estaria aqui a dar aulas para vocês em oração. Ele está aqui pregando, ensinando, mas ao mesmo tempo ele está totalmente unido a Deus. Unido a Deus e buscando fazer a sua vontade. É claro que a gente é capaz de fazer isso também. Eu refleti sobre isso quando eu preparava essa aula. Eu falei, caramba, eu acabei de comungar, eu preciso fazer ação de graças. Mas veio ao meu coração, você está preparando uma aula de catequese, então você está fazendo oração nesse momento. Então é necessário que a gente tenha essa sensibilidade. No meio dos afazeres a gente tem que rezar também. O que é rezar no meio dos afazeres? É estar unido a Deus. Aí é o que a gente chama de oração informal. Existe a oração formal e a oração informal. A oração formal é aquela que eu paro tudo para rezar. São os momentos de oração. A informal é quando eu continuo a minha oração no meio dos meus afazeres. E eu faço tudo com o pensamento em Deus. Então eu estou aqui a dar aulas para vocês com o pensamento em Deus. Mesmo antes de atingirmos a santidade, é possível buscar isso. Então eu estou aqui a desejar que Deus entre no coração de vocês, que Ele alcance vocês, que Ele toque vocês, que a vida de vocês mude, que a aula seja frutuosa. Então vejam, eu faço tudo em oração. E é esse o chamado que Deus faz para nós. Orai sem cessar. E aí o catecismo vai falar agora, o compêndio, de algumas formas essenciais da oração. Digamos, tipos de oração. Quais são as formas essenciais da oração cristã? São a bênção e a adoração. A oração de súplica e a intercessão. A ação de graças e o louvor. A Eucaristia contém e exprime todas as formas de oração. Então, na Eucaristia, na Santa Missa, todas essas formas, todos esses tipos de oração estão presentes. E agora o compêndio vai definir cada uma delas. O que é a bênção? A bênção é a resposta do homem aos dons de Deus. Nós bendizemos o Todo-Poderoso, que primeiro nos abençoa e nos enche dos seus dons. Em geral, a gente pensa na bênção sob a ótica daquele que abençoa. É fundamental que os pais tenham o hábito de abençoar os filhos e que os filhos tenham o hábito de pedir a bênção dos pais. Isso é uma coisa que se perdeu, infelizmente. A minha mãe é fácil porque ela sempre abençoa antes da gente pedir. Mas o meu pai, se eu não pedir, ele não me dá a bênção. E eu não fui educado para isso. Então é algo que nós precisamos até para as gerações seguintes mudar. Então é claro que nós abençoamos também. Um sacerdote, principalmente, é um homem que é chamado a abençoar. Não é somente um homem, né? O sacerdote é um ministro de Deus. Ele muitas vezes age na pessoa de Cristo. Mas, já te dou a palavra, Alan, nós somos chamados a bendizer. Aqui, bênção não é somente abençoar, mas é principalmente bendizer. É reconhecer que Deus me abençoa, reconhecer as bênçãos de Deus, que são os seus dons, tudo aquilo que Ele nos dá, tudo que nós temos foi dado por Deus, tanto os bens espirituais como os materiais, e eu bendigo a Deus. Bendizer é o contrário de amaldiçoar. Eu bendigo a Deus. Então, bendizer a Deus é uma primeira forma, é uma primeira expressão. De alguma maneira, é o retorno da bênção. Deus me abençoa, eu o bendigo. Eu faço retornar para Ele as bênçãos. A dinâmica da bênção é essa. Fala aqui. Se deveria pedir a bênção dos pais, independente de eles serem católicos, de serem religiões ou de serem não praticantes,
catolicismo? Ótima pergunta. Eu entendo que sim, mas nunca fiz essa pergunta para um padre ou para um teólogo, mas eu entendo que sim, porque o fato dele ser seu pai já dá a ele uma autoridade. E se ele, ao te abençoar, ele quer o seu bem, é diferente do seu pai. O seu pai é hindu, digamos assim. Aí o teu pai te chama para ir lá fazer uma oração para aquele deus lá deles, que tem a cabeça de elefante, o Lorde Ganesha. Filho, vamos fazer aqui uma novena, não é novena a palavra, né? Vamos fazer uma novena aqui para o Lorde Ganesha? Aí claro que não, porque você, como católico, reconhece que aquele é um deus falso, que não é Deus verdadeiro. Então você vai dizer, pai, com toda educação, com todo respeito, pai, você sabe que eu sou católico, eu não vou fazer essa oração com o Senhor, mas ele te abençoar, o que ele pede é que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre você. Então, ele tem uma autoridade como seu pai. E também, até como uma forma de apostolado, né, eu diria. Você, claro, como católico, você quer converter todos à fé católica. Você reconhece que todos são chamados a serem católicos. Católico significa isso também, universal, é um chamado para todo e qualquer ser humano. Então, aquele pai que ainda não é católico, você pedir a bênção dele é uma forma de aproximar vocês e, de alguma maneira, um pequeno apostolado para que ele se aproxime da fé que você já professa. Então, eu particularmente entendo que não tem problema algum. Ele é seu pai, pela autoridade, não pela autoridade que ele tem sobre você. Os pais são chamados a abençoar os filhos. Eu particularmente entendo que sim, mas é uma questão que eu posso deixar aberta e perguntar para o meu diretor e eu te respondo depois. Você só vai ter que me lembrar no WhatsApp, senão eu vou esquecer. Mas eu falo com o meu diretor e te retorno. Mas a princípio eu entendo que sim. Como se pode definir a adoração? Então a gente falou da bênção, agora a adoração. A adoração é a prosternação do homem que se reconhece criatura diante do seu Criador, 3 vezes santo. Então, a adoração realmente é se reconhecer criatura diante de Deus. Pensem na adoração que nós em geral fazemos ao Santíssimo Sacramento, né? Um dogma da nossa fé tem aqui na paróquia todas as quintas-feiras, que é o dia mais próprio para adoração, é a quinta-feira, porque foi na quinta-feira santa que foi instituído exatamente o sacramento da Eucaristia por nosso Senhor Jesus Cristo. E então por isso é que aqui na paróquia e em muitas outras nós temos uma adoração, mas pensem na adoração ao Santíssimo Sacramento. Ali nós nos prostramos, nós nos ajoelhamos diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós reconhecemos que Ele é Deus e que nós somos criaturas. Ele é tudo e sem Ele nós não somos nada. Então vejam que o ato de adorar passa por isso, pelo reconhecimento do nosso nada diante do tudo que é Deus. Vai muito naquela dinâmica do que eu falava do amor. Sem Ele eu sou incapaz de amar. Ele é amor. Então eu me colocarei em adoração, eu o adorarei para que eu possa ser inundado por Ele que é amor e aí sim eu amarei. Então a adoração ela é devida somente a Deus. Nós não podemos adorar nada e ninguém além de Deus. E hoje, infelizmente, né? Hoje não sempre, né? Todo pecado ele é uma espécie de idolatria, né? Todo pecado ele mostra que nós somos apegados a algo ou a alguém de maneira desordenada. Então, isso significa que de alguma maneira nós adoramos, nós idolatramos algo ou alguém além de Deus. E o fato é que não, só Deus deve ser adorado. Só Deus é digno de adoração. É justamente reconhecer que Ele é Deus e nós somos suas criaturas. Depois a oração de súplica. Quais são as diversas formas da oração de súplica? Em geral, essa é a oração que as pessoas mais fazem. Revestidas, preciso dizer, de uma certa mentalidade pagã a respeito da oração.
Pode ser um pedido de perdão ou também uma súplica humilde e confiante para todas as nossas necessidades, tanto espirituais como materiais. Mas a primeira realidade a ser desejada é a vinda do reino. Então isso é muito, essa parte final, o que é vinda do reino? É o céu. O que nós devemos desejar em primeiro lugar é o céu, é a vida eterna com Deus no céu. Esse é o que nós devemos desejar em primeiríssimo lugar. E na realidade nós somente deveríamos desejar as outras coisas para que elas colaborem para a nossa salvação eterna. É claro que eu posso pedir bens materiais, sem dúvida, bens espirituais principalmente, mas eu só devo pedir aquilo que estiver de acordo com a vontade de Deus. Então, se eu não souber se está de acordo, que nós façamos igual o nosso Senhor fez no Getsemane. É tão simples. O que Nosso Senhor falou para o Pai no Getsemane? Se for possível, que passe de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. É isso que falta muitas vezes na nossa oração. As pessoas em geral, elas só suplicam, elas só pedem. E pedem coisas materiais. Pedem para ganhar na Mega Sena da virada, para ganhar um carrão do ano. Não pode ser um carro usado, tem que ser um conversível, vermelho, uma Ferrari, né? Vejam que muitas vezes pede para o time ganhar, né? O time ser campeão, aí faz a figa, aí pede... Eu sou botafoguense, né? Se eu achar que Deus só é bom se o meu time for campeão todo ano, eu dificilmente vou me manter na fé católica. Então, porque o Botafogo, até quando ele ganha, ele é eliminado, como aconteceu semana passada, né? Pelo menos o Flamengo parece que perdeu, né? Não sei se concretizou. Estava no shopping ontem, estava passando esse time que não é de Deus, né? Ainda tem padroeiro, né? São Judas está ali. São Judas devia ser padroeiro do Botafogo, né? Ele é o santo dos impossíveis, né? Mas o fato é que as pessoas, elas pedem coisas muito pequenas. Pede para o time, vai para os pênaltis, o cara entra em oração, né? Eu era assim no Maracanã, lá em oração, meu time nos pênaltis, assim. Tudo bem, reza nessa hora, por mais que, não sei se Deus vai agir, talvez sim, talvez Deus haja, né? Algum jogador ali precisa ficar triste ou ficar feliz para a salvação dele, mas o fato é que nós não rezamos para o principal. A gente, em geral, só pede as coisas materiais. E saibam que o importante é o céu, é a vida eterna. Diante de uma doença, por exemplo, é muito natural que a família peça cura. É natural. Só que até na doença eu tenho que dizer, eu tenho que entregar o meu familiar, eu tenho que ter essa capacidade que é difícil. A Rosane tem um testemunho tão bonito que ela deu no encontro de casais, que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque às vezes vai ser melhor para a pessoa que está doente morrer, porque ela vai para o céu. Para mim vai ser difícil, eu vou ficar com saudade, eu vou sofrer, mas entendo que diante de qualquer oração eu tenho que ter essa capacidade de pedir que seja feita a tua vontade, não a minha. E claro, tem orações que eu sei qual é a vontade de Deus. Quando eu peço para ser santo, quando eu peço para crescer em determinada virtude, eu sei que Deus quer me dar isso, mas eu preciso me abrir concretamente. Então vejam, suplicar é pedir a Deus os bens convenientes para a nossa salvação, tanto espirituais como materiais, os bens necessários. E também pode ser um pedido de perdão, claro, uma súplica. E existe uma súplica que eu faço em favor de um terceiro, que é a intercessão. Em que consiste a intercessão? A intercessão consiste em pedir em favor de outro. Ela nos informa e nos une à oração de Jesus, que intercede junto ao Pai por todos os homens, em particular pelos pecadores. A intercessão deve se estender também aos inimigos. Isso é tão belo. Nosso Senhor Jesus Cristo é o intercessor por excelência. É Ele que intercede por nós, intercede ao Pai em nosso favor junto ao Pai. Ele é o intercessor. Então, quando a gente intercede, a gente se une a nosso Senhor Jesus Cristo.
Se une a Nossa Senhora também, aos santos, que são nossos intercessores, a gente ainda vai falar disso hoje. Então, e essa capacidade, o amor ao inimigo está muito aí. É o primeiro ato que eu devo fazer por alguém que me fez mal. Entendo que o inimigo não é aquela coisa do seu Madruga com a dona Florinda, né? O inimigo não é aquela pessoa que você está sempre brigando, que você tem uma rivalidade. Pode ser que exista uma pessoa assim na vida de vocês. Eventualmente acontece, uma pessoa que eu tenho muita dificuldade, mas às vezes o inimigo, não se escandalize, às vezes o inimigo é a pessoa da minha família, que naquele momento me fez mal, que naquele momento me machucou. Essa questão da inimizade, ela pode durar momentos. E naquele momento eu sou chamado a amar o inimigo, a fazer o bem. Isso começa pela oração, pela intercessão. Então é fundamental que nós supliquemos não somente em nosso favor, supliquemos em favor dos outros também. As almas do purgatório, por exemplo, dependem das nossas orações, os fiéis defuntos. As almas do purgatório só vão para o céu se nós rezarmos por elas. Os nossos familiares, rezar todos os dias pelas nossas famílias, pelas pessoas com quem nós trabalhamos, pelos nossos amigos. Então, vejam, entregar todas essas pessoas para Deus. E o principal pedido, mais uma vez, é o céu, é a conversão. O principal pedido que nós devemos fazer em favor, não somente de nós mesmos, mas dos outros, é a conversão. Que a pessoa se converta à fé católica, que ela caminhe em direção ao céu, que ela se salve. É a salvação eterna no céu. É isso que nós devemos pedir para nós e para os outros. E aí nós chegamos nas duas últimas formas ou expressões, né, da oração. Quando se presta a Deus ação de graças, a igreja dá graças a Deus incessantemente, sobretudo ao celebrar a Eucaristia, na qual Cristo a faz participar da sua ação de graças ao Pai. Todo acontecimento se torna para o cristão motivo de ação de graças. Então vejam, ação de graças, dar graças, a gratidão a Deus. Deus nos deu tudo, nos deu a vida, nos deu o ser. Tudo que nós temos é por graça de Deus. Não precisa colar, é meio brega, né? Colar no carro aquele adesivo. Protestante é que gosta disso, foi Deus que me deu, né? Não precisa chegar a tanto. Mas interiormente você precisa saber, foi Deus que me deu esse carro, foi Deus que me deu, é graças a Deus. E pedir um carro, gente, não é pecado pedir um carro, voltando à súplica. Minha família está crescendo, Deus. No meu caso, se a minha esposa engravidar do 4º filho, eu vou precisar trocar de carro, com 3 já está apertado, e tem lá a Spin, que é uma opção mais barata. Eu vou precisar de um carro. Vejam, isso é adequado. Se pode ser uma Kombi também. Minha esposa acho que vai ficar meio... minha esposa vai ficar meio chateada se for uma Kombi. Mas assim, a espinha é mais bonitinha, né? Mas assim, pedir a Deus um carro que vai ser conveniente para a minha vida. Um carro, às vezes, para viajar a trabalho. Então, vejam, o importante é que o bem seja conveniente para a minha salvação. Não é um capricho, não é um apego. E depois a ação de graças. Ter gratidão a Deus. Eucaristia é grega, é uma palavra grega, significa ação de graças. Então, nós devemos exercitar essa gratidão concretamente. Acordar já com essa atitude. Tenho mais um dia, mais uma oportunidade para amar, para fazer o bem. Então você já acorda agradecendo a Deus. É tão difícil a gente dar graças ao celular muitas vezes, né? Que a gente já acorda pegando o celular. Eu falo por mim mesmo, e a minha desculpa é que eu tenho que mandar as homilias, o Padre Paulo, mas o fato é tentar deixar o celular um pouco de lado. Ele é o nosso despertador muitas vezes, né? A gente nem tem mais despertador. Mas depois que você despertou, fez alguma coisinha ali, se coloque em oração. Acordem de joelhos e deem graças a Deus. Ação de graça e por tudo. No final do dia também agradecer por aquele dia, já entregar ao próximo. É fundamental que sejamos gratos.
em geral com as pessoas, mas principalmente com Deus. Ele deu tudo para nós e Ele quer dar muito mais, Ele quer dar o céu. E por fim, a oração de louvor. O louvor é a forma de oração que mais imediatamente reconhece que Deus é Deus. É completamente desinteressada. Canta a Deus pelo que Ele mesmo é e lhe dá glória porque Ele é. Eu pego um pouquinho no pé dos protestantes aqui na aula, até porque a gente tem vários alunos convertidos do protestantismo, né? Essa turma foi abençoada, essa turma, especialmente a de domingo, tem vários, é uma lição de fé para nós de que é possível converter os protestantes. Tem vários ex-convertidos, protestantes convertidos. Mas eu pego um pouquinho no pé deles, mas não é por raiva deles, muito pelo contrário. Os protestantes com quem eu convivo na minha vida, eu me dou muito bem. Tenho clientes que são protestantes e me relaciono bem com eles, mas aqui na aula eu preciso ser um pouco mais duro, mais incisivo, porque há uma mentalidade protestante infiltrada na igreja e nós precisamos nos libertar dela. Por exemplo, o que vocês pensam com louvor? O que é o louvor, em geral, para o católico médio? O louvor é ficar mexendo a mão, berrando, dançando. Não é isso o louvor. O louvor é uma oração interior, que até pode ser exteriorizada. Mas vejam, talvez seja a oração dessas todas que nós falamos a mais difícil, talvez, justamente porque ela é desinteressada, porque ela é um reconhecimento de Deus e aquele amor que nem no céu eu peço, sabe? Eu não sei se foi Santa Teresinha do Menino Jesus ou Santa Teresa de Ávila, uma delas afirmou para Deus: eu amo o Senhor mesmo que o Senhor me condene ao inferno. É isso, sabe? Isso é um louvor. Mesmo que eu seja condenado ao inferno, eu continuarei. É claro que isso é impossível, mas ou nesse momento eu amo. No inferno ninguém ama a Deus, né? Então é nesse momento. Eu amo o Senhor, mesmo que o Senhor me condene ao inferno. Então é totalmente desinteressado. Eu amo porque o Senhor é. Porque o Senhor é Deus. Então vejam que o louvor deveria ser o final de todas estas outras formas essenciais da oração. Todas elas deveriam desembocar no louvor. É aquele momento do silêncio, que é tão difícil porque o mundo é tão barulhento. É o momento do silêncio em que é Deus que vai falar. É Ele que vai falar ao meu coração. Eu simplesmente me prostrarei diante dEle para, de fato, louvá-lo, para cantar as glórias de Deus, para glorificá-lo silenciosamente. É claro, eventualmente vai se manifestar de maneira exterior. Quantos salmos são salmos de louvor? São salmos que glorificam a Deus. O que eu quis dizer é que eu critico essa atitude o problema não é a mãozinha para o alto, é que não é uma lamba aeróbica da fé, sabe? Não é isso. Porque entendo que muitas vezes a gente está numa histeria em que não tem interioridade, não tem oração. Mas é claro, tem que partir de dentro e ir para fora. Essa é a dinâmica. E esse é o louvor. Simplesmente porque Deus é, eu o amo. Por quem Ele é, sem esperar nada em troca. Isso é muito belo. E agora a gente chega na pergunta 557, aí a gente vai mudar. A gente vai entrar propriamente na tradição da oração, sobre a qual eu falava anteriormente, e essa parte ela está dividida em 3 subpartes, né? Nas fontes da oração, o caminho da oração e guias para a oração. Então vamos lá, qual é a importância da tradição em relação à oração? Na igreja, é por meio da tradição viva que o Espírito Santo ensina os filhos de Deus a orar. Com efeito, a oração não se reduz ao espontâneo manifestar-se de um impulso interior, mas implica contemplação, estudo e compreensão das realidades espirituais de que se faz experiência. Então, o que o catecismo quer dizer aqui, por mais que haja uma oração espontânea, isso é importantíssimo, mas a oração envolve conhecimento, envolve um estudo do que é a oração, de
como, em geral, nós rezamos, como nós devemos, e claro, de acordo com a minha personalidade também, saber quais são as orações mais adequadas ou mais fáceis, quais são as mais difíceis. Um curso que o próprio Padre Paulo Ricardo tem também é um curso sobre os 4 temperamentos, que é bem interessante porque me parece que em algum momento do curso ele vai relacionar essas tendências que nós temos, que claro, eu não posso cair num complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, isso não é católico, né? Nós temos que nos converter, nós temos que mudar, mas é claro, identificar as minhas tendências inatas me ajuda a mudar, me ajuda a ser melhor, me ajuda na conversão e também na oração, porque alguns são mais agitados, alguns são mais ansiosos, alguns são mais paradões, são mais calmos. Então vejam que é fundamental que saibamos rezar, esse é o ponto. Não somente um olhar para nós mesmos, mas principalmente para o que a igreja tem a respeito de doutrina de oração. E claro, esse estudo se faz no cotidiano, como você perguntou, é um estudo que faz rezando. Muitas vezes, além do estudo da leitura, mas nós aprendemos a rezar, rezando, com a prática da oração. Então, a primeira parte, nas fontes da oração. Quais são as fontes? Quais são os objetos que me auxiliam a rezar? As fontes de onde eu tiro a oração são a palavra de Deus, que nos dá a sublime ciência de Cristo. Palavra de Deus, só para deixar claro, nesse caso específico, principalmente a Sagrada Escritura, mas pode ser também a doutrina da igreja, pode ser um livro espiritual de um doutor, de um santo também, mas principalmente a Escritura. A liturgia da igreja, que anuncia, atualiza e comunica o mistério da salvação, no caso aqui, especialmente a Santa Missa, em especial a Santa Missa, mas claro, isso se aplica a todos os sacramentos e todas as ações litúrgicas da igreja. As virtudes teologais, quem não sabe as 3 virtudes, os alunos antigos deveriam saber, não vou chamar a atenção de vocês: fé, esperança e caridade. Essas são as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Elas também são fontes da oração cristã. Entendam que rezar significa subir essa escada de 3 degraus das virtudes teologais. Na oração eu cresço na fé, porque essas virtudes elas são infusas em nós no momento do batismo. Por isso é que elas são chamadas de teologais. Theo é Deus, então eu recebo essas virtudes, diferentemente de uma virtude humana, a humildade, por exemplo. A humildade é uma virtude humana, que claro, Deus dá a graça para que eu cresça, para que eu seja cada vez mais humilde e cresça na humildade, mas essas 3 virtudes eu recebo de graça no momento em que eu sou batizado. Eu nem faço ainda o uso da razão, no caso, se uma pessoa for batizada ainda bebezinha, e eu já recebo as 3, a fé, a esperança e a caridade. Só que elas são teologais, elas são infusas na alma por Deus no momento do batismo, mas elas não são estáticas. Não é assim, eu tenho fé e acabou. Não é à toa que a gente vê muitos batizados que não têm fé, que perderam a fé, que não vivem na fé, infelizmente. Então eu preciso alimentar a fé, eu preciso crescer na fé, e eu faço isso na oração. Por isso é que se coloca aqui como fonte da oração as virtudes teologais, porque é na oração que eu sou chamado a subir esta escada de 3 degraus, a fé, a esperança e a caridade, crescer na fé. É aquilo que o Senhor do Evangelho fala, aquele pai do epilético ou endemoniado, né? Aquele menino que estava ali possuído pelo demônio. O que aquele homem fala para Nosso Senhor? Nosso Senhor diz para ele: se creres, se eu não me engano, se creres verás a obra de Deus. E o que ele vai falar? É tão bonito aquilo: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Ou eu creio, Senhor, mas venha em socorro da minha falta de fé. Entendam, isso não é contraditório, parece contraditório, mas não é. Eu creio, eu tenho fé, mas aumenta a minha fé. A fé tem que crescer.
Nosso Senhor não fala no Evangelho, se a fé for do tamanho de um grão de mostarda. Então ela pode ser pequena, ela pode ser maior. Então eu cresço na fé, cresço na esperança e cresço na caridade. E da mesma forma que eu falava do louvor, na oração também é assim. Em geral, na oração eu contemplo os mistérios da fé. Eu contemplo o próprio Deus, o que Deus ensina, o que Deus revela, mas a oração ela tem que desembocar no amor, passar pela esperança, que é esse desejo concreto do céu, da vida eterna, esperar em Deus, mas a oração tem que chegar no amor. No final da oração precisa estar um propósito concreto de amor, mesmo que pequeno. O meu diretor até fala, façam propósitos concretos, pequenos, não fiquem no propósito abstrato. Aí eu vou dar bom dia para aquele mala do meu trabalho, com um sorrisão. Isso é caridade, isso é amor. Eu vou amar esse inimigo, concretamente. Então vejo, a oração ela tem que resultar diariamente, aí é todo dia, diariamente em propósitos concretos de fé. E lembre-se que a gente tem que rezar todo dia. Mais uma vez o Pai Nosso nos ensina, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Padre Paulo insiste muito nisso também. Não é para pedir a padaria. Ah não, Senhor, me dá uma padaria que eu não tenho que rezar todo dia. Eu vou rezar hoje só e ano que vem a gente volta a se falar. Não, é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É repetido, cada dia e hoje. Eu peço hoje para esse dia, igual o maná. O maná, se você guardasse para o dia seguinte, ele estragava. A oração deve ser assim também. Cada dia com propósitos concretos de amor. E por fim, essa é espetacular, as situações cotidianas. A situação cotidiana é uma fonte de oração. É um mala do meu trabalho. Estou com uma dificuldade com aquele cara, eu entrego para Deus. Eu peço a Deus a graça de amá-lo, a graça de ser bom para ele, de desejar o céu para ele. Tem uma tarefa que eu estou com dificuldade de concluir, eu estou com uma dificuldade financeira, eu estou com uma dificuldade de relacionamento com alguém da minha família, e eu me entrego em oração a partir disso. Entendo, a situação cotidiana é o hoje. A minha oração não pode ser desencarnada. Eu estou com a vida ali um caos. Eu vou rezar, eu vou lá, eu desconsidero por completo aquilo, eu vou levitar aqui em oração, eu sou um santo. Não, até porque os santos tinham problemas também, mesmo já santos. Eu preciso levar os meus problemas para a oração. A minha oração tem que ser sincera. Não pode ser uma coisa abstrata, etérea, como se eu tivesse deixado tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu vivo. Não, eu tenho que levar tudo e colocar aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, colocar no colo de Nossa Senhora, entregar para Deus e me entregar. Vejam que as situações cotidianas são uma fonte belíssima da oração. Eu preciso levar o meu hoje para a oração, porque é isso que vai concretamente me mudar. Se eu não levo o meu coração, se eu não levo o meu hoje, as minhas situações, as minhas circunstâncias, né? Hoje está muito na moda citar aquele literato, né, poeta espanhol, Ortega y Gasset, sou eu e as minhas circunstâncias, se eu não as salvo, eu não me salvarei. Há muito de verdade nisso. Eu preciso levar as minhas circunstâncias para a oração, concretamente tirar propósitos concretos a cada dia, com relação à minha esposa, no meu caso, os meus filhos, o meu trabalho, a minha vida social e, claro, a Deus principalmente, a Nossa Senhora. Então, propósitos concretos de amor a partir das situações cotidianas. Aí vem essa frase belíssima de São João Maria Vianney, que é o cura d'Ars, o padroeiro dos párocos: amo-vos, Senhor, e a única graça que vos peço é de vos amar eternamente. Meu Deus, se a minha língua não pode repetir a cada instante que vos amo, quero que o meu coração vô-lo repita todas as vezes que respiro. Isso é um santo.
O santo, ele ama a Deus não no automático, como é a respiração, mas com a mesma frequência. Esse deve ser o nosso desejo. O desejo da santidade é isso. É isso que o São João Maria Vianney fala para Deus. Que o meu coração vou-lo repita: eu te amo, eu te amo. É isso. Isso é a santidade. Fala, querido. Eu queria usar um exemplo, o meu exemplo. Eu sempre achei que tinha coisas maiores para Deus. Isso que você falou da oração, do caso concreto, a gente sempre acha, não é muito pequenininho. E realmente, graças a Deus, ele é pequeno. Mas aí você cria o hábito e você está melhorando você pouco a pouco. Então, vamos resolver a paz mundial, essas coisas assim são bonitas, coisa de concurso de missa, mas a oração, você praticando ela todo dia e colocando as misérias suas de cada dia, você acaba crescendo e criando o hábito, que é o mais importante. Né? Por exemplo, para criar esse, estou com um hábito todo dia de manhã, a primeira coisa que eu faço são as minhas orações, que é o melhor horário que mais se lê. Mas tem a porcaria lá do WhatsApp do Pedro com a homilia do Paulo Ricardo, que é impressionante a tentação de ficar no YouTube vendo as notícias e assim, eu percebi que sempre eu caía um. E aí, para voltar para a oração, então eu cortei, então assim, tomo meu banho, tomo meu café, e desço lá para o meu escritório, eu tenho esse espaço na minha casa que é bem legal, me tranco lá, a Val já sabe, ela nem bate na porta, porque também, às vezes, ela chegava lá, aquelas questões do dia a dia, mas esse período do tempo é dedicado a isso, se não criar, não faz. Eu acordo de manhã, faço as laudas. Perfeito. E uma coisa que você falou me lembrou, algumas pessoas caem num erro que tem aparência de virtude. Eu não peço nada para Deus, eu só agradeço. Isso não é virtude, isso é um orgulho com aparência de virtude. Gente, se a gente não pedir para Deus, a gente não é nada. Esquece que Deus É claro que você tem que agradecer mais do que pedir e antes de pedir. Mesmo que seja depois, mas é antes no sentido da prioridade. Agora, tem que pedir. Tem que ser mendigo da graça de Deus. O demônio é muito astuto. Ele faz com que essas pessoas não peçam para que elas não recebam, porque Deus quer que a gente peça. Ele sabe o que a gente precisa. Ele poderia simplesmente dar, mas o Evangelho é muito claro. Pedi e recebereis. Batei e abrir-se-vos-á. Procurai e achareis. Se nós não pedirmos, nós não receberemos. A gente tem que ter essa clareza. Deus sabe o que nós precisamos e Ele quer nos dar, mas Ele quer que nós peçamos, porque a humildade faz parte do processo da nossa santificação. Existem duas virtudes que são a base de sustentação do edifício espiritual. A fé, evidentemente, se você não crê, você não reza. Mas a humildade também, a fé e a humildade. E muitas vezes falta a humildade, que é reconhecer-se um nada sem Deus. Essa oração da manhã é fundamental, porque é o início do dia, é o início da vida. Como é que eu vou começar o meu dia? Quantas vezes eu já fiz isso na minha vida? Como é que eu vou começar o meu dia sem rezar, sem suplicar como um mendigo? Pensem naquele mendigo chato, aquele mendigo chato que nos irrita, que suplica. Aí você dá um salgado, ele fala, não trouxe refrigerante não. Que raiva que dá isso, né? Você dá uma coisa, ele, não tem guardanapo, não tem... Mas entendo que diante de Deus tem que ser assim. Você pede o salgado, você pede o refrigerante, você pede o guardanapo, você tem que pedir tudo, porque sem ele nós não somos nada. Então é essa atitude de mendigo diante de Deus. E aí a gente chega aqui no caminho da oração. A gente já viu as fontes da oração, de onde brotam as orações. Agora a gente vai ver o caminho que a oração faz para chegar até Deus. 5:5:9, o caminho da oração. Na igreja existem diferentes caminhos de oração. Na igreja existem diferentes caminhos de oração, ligados aos diferentes contextos históricos, sociais e culturais.
Cabe ao magistério discernir a fidelidade deles à tradição da fé apostólica e cabe aos pastores e aos catequistas explicar seu sentido, sempre relacionado a nosso Senhor Jesus Cristo. Magistério da Igreja, só para vocês saberem, é o Papa e os bispos em comunhão com ele. Isso é o magistério da Igreja, o Santo Padre, o Papa e os bispos em comunhão com ele. É claro que o magistério da Igreja é que fará esse discernimento do que é católico, do que não é católico, do que deve ser mantido, encorajado, enriquecido e do que deve ser abandonado, no que diz respeito à oração e, claro, a tudo. O magistério da Igreja, que é o legítimo intérprete da Sagrada Escritura, da tradição da Igreja, do que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Também há essa mentalidade protestante que nós devemos rejeitar, do livre exame das Sagradas Escrituras, da livre interpretação. Tudo isso são erros protestantes. A Escritura, claro, eu posso e devo ler a Escritura e aplicá-la na minha vida. Eu leio a passagem, por exemplo, do leproso que se lança aos pés de Nosso Senhor e eu me vejo ali, um leproso sujo que precisa ser purificado. E aí eu me lanço. Isso não é interpretação, isso é interpretação católica. Aí eu estou unido ao magistério. O fato é que eu devo ler a Escritura com a Igreja. Por isso é que eu tenho que me versar na doutrina, ser católico, porque aí, claro, eu vou ler a Escritura de maneira católica e não vou inventar as coisas na minha cabeça. Eu sempre dou o exemplo do Mr. Catra, né? Que fundamentava a sua poligamia, que Deus o tenha, já faleceu, fundamentava a sua poligamia na Escritura. Ah, não, porque no Antigo Testamento os homens tinham várias mulheres. Isso não é um exemplo drástico, mas que mostra. Porque a Igreja vai dizer, não, Deus no Antigo Testamento permitiu a poligamia durante um tempo, porque ele, como um pedagogo, ainda estava a ensinar o povo de Deus que aquilo era um pecado. Mas em nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele se fez homem, na plenitude dos tempos, a poligamia já era considerada um pecado. E a poligamia é pecado. A Igreja que vai dizer isso. Aí o Mr. Catra não teria o que falar. Se ele fosse católico, claro. Então vejam que quem não é católico está aí à deriva ao ler a Escritura, infelizmente. Qual é o caminho da nossa oração? O caminho da nossa oração é Cristo, porque ela se dirige a Deus, nosso Pai, mas chega a Ele somente se, pelo menos implicitamente, nós orarmos em nome de Jesus. A sua humanidade é, com efeito, o único caminho pelo qual o Espírito Santo nos ensina a rezar a nosso Pai. Por isso, as orações litúrgicas concluem com a fórmula por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vejam que isso não são apenas palavras, tá? Vejam que as orações litúrgicas, em geral, elas são dirigidas ao Pai e concluídas por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então vejam que esse é o caminho da oração por excelência. É claro, a minha oração ela é dirigida a Deus, ao Deus uno e trino. Nós cremos num Deus que é uno, um só Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo se faz homem, ele se encarna. Quando eu sou batizado, eu entro no seu corpo, que é a Igreja. O Espírito Santo, que é o Espírito de adoção, me incorpora ao corpo de Cristo, que é a Igreja. Nós somos membros deste corpo e ele é a cabeça. Então, quando nós rezamos, vejam, a oração, ela passa por nosso Senhor, é Ele que ora na realidade, Ele é o orante, porque nós somos membros do seu corpo, e a alma deste corpo é o Espírito Santo. E é por isso que as nossas orações, então, são dirigidas ao Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça, e na unidade do Espírito Santo, porque Ele é a alma é que dá unidade ao corpo. A alma, ela não somente anima o corpo, aí pensem no nosso corpo mesmo, a alma, ela dá unidade ao corpo, e é isso que acontece com a Igreja.
A igreja é o corpo de Cristo, a alma deste corpo é o Espírito Santo. Então é por isso que as nossas orações em geral, implicitamente eu preciso, implicitamente estar sempre rezando no nome de nosso Senhor. Por isso é que nosso Senhor vai falar no Evangelho de São João, que as orações que são feitas ao Pai em seu nome serão sempre ouvidas. É claro que as orações que estão de acordo com a vontade de Deus. Ah não, eu quero que o Botafogo seja campeão da UEFA Champions League. Ele nem disputa esse torneio, né? Tá difícil ganhar a Libertadores. Tá difícil se classificar para a Libertadores. Aí eu vou pedir para ele ganhar a Champions League. É claro, pedidos estapafúrdios que não estão de acordo com a vontade de Deus, é evidente que não serão atendidos. Mas tudo aquilo que eu peço em nome de nosso Senhor, ou seja, como membro da igreja, unido a Ele, esses pedidos serão atendidos. E é claro, o Espírito Santo, como eu falei, ele dá unidade. E ele é que me ensina a rezar, como está escrito aqui. E aí, agora a gente vai falar mais especificamente do papel do Espírito Santo na oração, que também é caminho da oração. Uma vez que o Espírito Santo é o mestre interior da oração cristã, e nós não sabemos o que pedir nem como pedir, Romanos 8, 26, a igreja nos exorta a invocá-lo e a implorá-lo em todas as ocasiões. Vem Espírito Santo. Então, vejam que isso é fundamental. São Paulo, na carta aos Romanos, ele afirma que nós não sabemos o que pedir e nem como pedir. Isso é uma verdade. Então, até para bem rezar, eu tenho que pedir a Deus a graça de rezar bem e de pedir bem. Então, hoje, infelizmente, essa questão do Espírito Santo às vezes pode ficar um pouco banalizada e na prática é mal feita, mas é muito importante reconhecer que o Espírito Santo de fato é um mestre interior da oração. E ele é o amor de Deus em pessoa. São Paulo vai falar na própria carta aos Romanos que o amor de Deus foi derramado em nossos corações graças ao Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo é o amor de Deus em pessoa. Então, ele não somente é o mestre da oração, ele não somente me ensina a rezar, mas ele reza em mim. Ele reza em mim. E ele age através de mim. E vejam que aqui na catequese, essa parte do caminho da oração, daqui a pouco eu vou falar, é justamente o itinerário que a gente procura seguir na nossa oração que eu faço com vocês aqui no início da aula. Eu só vou terminar de ler as outras duas perguntas que falam de Nossa Senhora e aí depois eu faço essa observação. Em que a oração cristã é mariana? Por sua singular cooperação com a ação do Espírito Santo, a igreja gosta de rezar a Maria e rezar com Maria, a orante perfeita, para magnificar e invocar o Senhor com ela. Maria, com efeito, mostra-nos o caminho que é seu Filho, o único mediador. Como a igreja reza a Maria? Em primeiro lugar, com a Ave Maria, oração com que a igreja pede a intercessão da Virgem. Outras orações marianas são o Rosário, que é o Santo Terço, que é 1/3 do Rosário. Hoje é 1/4, mas não vai mudar o nome, vou rezar 1/4 lá. É porque hoje são 4 mistérios, mas tradicionalmente são 3 mistérios. Por isso é que se chama de Santo Terço, 1/3 do Rosário. O hino acatisto, a paráclise, não se assustem, mas são orações próprias das tradições orientais, católicas, mais orientais, os hinos e os cânticos das diversas tradições cristãs. Então vejam que Nossa Senhora, ela é corredentora. Nosso Senhor Jesus Cristo é o único mediador. Ele é o único intercessor. Ele é o único caminho. Ele diz no Evangelho de São João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Isso vale inclusive para a oração. É através da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é um instrumento através do qual as nossas orações chegam ao Pai. Mas entendam que para um caminho existe um caminho.
Nossa Senhora é o caminho que leva a nosso Senhor Jesus Cristo. Como está escrito aqui, ela mostra-nos o caminho. Pensem nas bodas de Caná. Ela vai a nosso Senhor e diz, eles não têm mais vinho. Ela mostra a ele as nossas necessidades. Depois o que ela dirá aos serventes? Fazei tudo o que ele vos disser. E ela diz isso para nós continuamente. Então, ela é o caminho que mostra o caminho. Tem outra comparação para nós que moramos na Barra que eu faço de Nossa Senhora. Ela é o BRT. Pensem no bairro ali de Santa Cruz. Santa Cruz é um bairro que remete a nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Cruz. Para chegar em Santa Cruz, vocês querem... Os protestantes não pegam o BRT, eles pegam lá o catacorno, lá, como se fala daquele ônibus que para em todos os pontos, não tem ar-condicionado. Vamos fingir que o BRT é bom, tá, gente? É aquele ônibus horroroso, aquele ônibus cheio. Nossa Senhora é o BRT, não tem trânsito, ar-condicionado. Digamos que o BRT de fato funcionasse e cumprisse o que ele promete. Ela é o BRT. É aquele caminho pavimentado. É o caminho para o caminho. Enquanto que existem outros caminhos, mas que são muito mais acidentados, difíceis. Quem quiser se aprofundar nisso, leia um livro que foi escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort. Eu até recomendo que vocês se consagrem a Nossa Senhora. Tem alguns alunos aqui que se consagraram na última formação. A consagração é sempre no 8 de dezembro, né? No dia da Imaculada Conceição. Mas a preparação começa ali em agosto, setembro. É um tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Inclusive, o Centro Dom Bosco lançou uma edição desse livro, edição de bolso. Leiam o tratado que vocês vão compreender a importância de Nossa Senhora na nossa vida espiritual, na nossa vida de católicos. Ela é um caminho para o caminho e ela nos leva para nosso Senhor. Pensem na Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Lembrem do início da aula, benção. Eu bendigo Nossa Senhora para bendizer nosso Senhor. É impossível bendizer Nossa Senhora sem chegar em Cristo. Ela aponta para Ele. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E a segunda parte mostra a prioridade das súplicas. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai agora nas minhas necessidades de hoje, cotidianas, concretas e também materiais, mas principalmente na hora da nossa morte, porque isso é o mais importante, isso é o decisivo, é para onde eu vou depois que eu morrer. Tudo está abaixo disso, tudo tem que estar como acessório disso. É a vida eterna com Deus no céu. Então vejam, a Ave Maria é uma escola. E Nossa Senhora também é caminho de oração. E aí depois de falar nos caminhos, a gente chega guias para a oração, em que a gente vai entrar efetivamente na intercessão dos anjos e dos santos. Vamos lá, são as 3 últimas perguntas da aula. De que modo os santos são guias para a oração? Entendo que aqui junto com os santos estão os anjos, porque os anjos são santos, estão diante de Deus. Os santos são os nossos modelos de oração. E a eles pedimos também que intercedam junto à Santíssima Trindade por nós e pelo mundo inteiro. A intercessão deles é o mais alto serviço que prestam ao desígnio de Deus. Na comunhão dos santos desenvolveram-se ao longo da história da Igreja diversos tipos de espiritualidade que ensinam a viver e a praticar a oração. Então, a questão das espiritualidades, os santos têm doutrinas espirituais. Então, os santos que fundaram ordens religiosas, congregações, e a partir da sua própria vida, dos seus escritos, eles têm doutrinas espirituais. Se vocês, por exemplo, lerem a regra de São Bento e como os beneditinos rezam, vocês terão acesso à espiritualidade beneditina.
Se vocês lerem a vida de São Francisco de Assis e o que é próprio da espiritualidade de São Francisco de Assis, vocês terão acesso à espiritualidade franciscana. E isso às vezes muda. Tem a espiritualidade agostiniana, que é a ordem que nos governa aqui na paróquia, a ordem dos agostinianos recolhetos. Vocês terão acesso à espiritualidade que foi construída a partir da vida e da obra de Santo Agostinho e dos seus filhos, a espiritualidade agostiniana. Então vejam que a igreja é riquíssima. Tem a espiritualidade inaciana, que é a própria da Companhia de Jesus, que foi fundada por Santo Inácio de Loyola, os salesianos, que foram fundados por São João Bosco, mais recentemente tem São José Maria Escrivá, a Opus Dei. Mais antigo tem a ordem dos carmelitas, a espiritualidade carmelita, própria do Carmelo. Então vejo que a igreja ela é riquíssima, e os santos eles são guias para a oração em primeiro lugar nesse aspecto, porque eles nos ensinam a rezar a partir das suas doutrinas espirituais, das suas doutrinas de espiritualidade, mas eles são intercessores. E os protestantes, infelizmente, têm uma dificuldade enorme para entender a intercessão. Eu falo direto com Deus, eu tenho relação com Ele. Eu não sou igual aos católicos que se valem de atalhos, ainda tiram onda com a gente. Gente, eu explico a questão dos santos de uma maneira muito... Pensem numa família em que um filho ele é extremamente comportado, exemplar no seu proceder, e o outro é aquele filho problema, desobediente, boletim vermelho, né, como era no passado. Se esses dois filhos chegarem, camisa bonita, querido, pode me dar a chave aqui, por favor. Viu? Falei do Botafogo aí. Sinal de Deus que vocês todos devem ser botafoguenses. Obrigado. Tá, beleza, querido. Esses dois filhos pedem para ir ao cinema no final de semana. Qual tem mais chance de ser ouvido pelos pais? É evidente que é o filho. Entendam, os filhos problemas somos nós. Nós que ainda estamos aqui nesse vale de lágrimas a lutar pela santidade. Nós que falhamos, que erramos, que somos miseráveis. Nós temos irmãos que estão diante de Deus, na presença. Não somente são filhos exemplares, são filhos que estão nesse momento a amar Deus por toda a eternidade. Obrigado, querido. O que é mais fácil de Deus ouvir a minha oração, a minha pobre oração, e muitas vezes Ele ouve, será que não vale a pena pedir ajuda? Olha como é que os protestantes caem numa loucura. Quando alguém está doente na minha família, qual é a minha primeira atitude? Eu ligo para o meu pai, para a minha mãe, reza pelo meu filho, reza pelo seu neto, por favor, ele está doente. E eu me nego a pedir a intercessão de quem está no céu. Olha como é que o protestantismo, no final das contas, é uma loucura. É porque eles acham que as pessoas estão no céu dormindo. O protestantismo caiu no erro de achar que as pessoas estão dormindo no céu. Como é que eu vou recorrer ao meu vizinho? Encontro no elevador. Pô, estou com uma unha encravada, reza por mim, está difícil trabalhar hoje. E eu não peço a Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus, a mãe. Quando a mãe da gente pede algo, se não for para botar o casaco, que realmente isso a gente nunca faz, mas quando a minha mãe me pede algo, pô filho, compra um pão lá para mim, eu tô sem pão, filho, compra um pão, a gente atende. Como é que nosso Senhor não vai atender o pedido da sua mãe, do seu pai São José? Que loucura é essa? Peçamos a intercessão dos santos, tenhamos devoção pelos santos. E tem 3 devoções que não tem escolha, é obrigação: Nossa Senhora, São José e o anjo da guarda. Deus me dá um anjo da guarda, me dá um amigo espiritual, e eu nem falo com ele, eu nem converso com o meu anjo da guarda, nem peço a ele o auxílio necessário. Não posso. Como é que eu posso negligenciar?
O anjo é alguém muito superior a nós e Deus pediu, cuide dele. Cuide dele para ele ir para o céu. É para isso, não é para ganhar na Mega Sena, não. É para ir para o céu. Como é que eu vou negligenciar esse auxílio? E depois dessas 3 intercessões que são obrigatórias, essas 3 devoções, e pedir a intercessão concretamente de Nossa Senhora de São José e do Anjo da Guarda, e nós temos que ter os santos da nossa devoção. Conheçam os santos que têm o mesmo nome de vocês. Às vezes não tem, né? Vocês vão ser os primeiros. Eu me chamo Pedro Luiz. É razoável que eu tenha devoção por São Pedro, por São Luís, rei da França. O dia do aniversário. Qual é o santo celebrado no dia do aniversário de vocês? Quem for casado, qual é o santo do dia do casamento? No meu caso é São Marcos Evangelista. Qual é a igreja na qual vocês se casaram? É um padroeiro. A paróquia que vocês fazem parte, tenham devoção por Santo Agostinho, por Santa Mônica, por Santa Rita de Cássia. Santa Madalena, vocês fizeram catequese aqui, ela é a Nossa Senhora da Consolação. Nossa Senhora de Guadalupe é padroeira da América Latina. Os padroeiros do país no qual vocês moram, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a cidade, São Sebastião e Santana, vocês precisam saber, e claro, ao longo da vida vocês vão se aproximar dos santos pelas razões mais diversas. O Padre Paulo diz que não somos nós que escolhemos os santos, são eles que nos escolhem. Então, tenham devoção, exatamente, tenham devoção concreta pelos santos das vidas de vocês. A aula que vem eu vou dar, como a gente já está no horário, e essas 2 últimas perguntas são boas, eu só vou lê-las, mas eu vou explicá-las só na aula que vem. Quem pode educar para a oração? A família cristã constitui o primeiro lugar da educação para a oração. A oração familiar cotidiana é particularmente recomendada, porque é o primeiro testemunho da vida de oração da igreja. A catequese, os grupos de oração, a direção espiritual constituem uma escola e uma ajuda à oração. Então é onde a gente aprende a rezar, na família, na catequese, nos grupos de oração, na direção espiritual. É fundamental que vocês percebam isso. Quais são os lugares favoráveis à oração? Pode-se rezar em qualquer parte, mas a escolha de um lugar apropriado não é indiferente para a oração. A igreja é o lugar próprio da oração litúrgica e da adoração eucarística. Também outros lugares ajudam a rezar, como um recanto de oração em casa, um mosteiro, um santuário. Isso que o Arapuã falou é fundamental. Não, em casa a gente não tem altar, tá, gente? A não ser que vocês tenham um altar mesmo, vocês comprem um altar e ali, eventualmente, até tem a missa, não tem problema nenhum. Em geral, na nossa casa, o que a gente tem é um oratório, onde tem ali o crucifixo, as imagens, isso é muito adequado ter em casa. Mas a igreja deveria ser um lugar próprio para rezar. E o grande drama que a gente vive hoje é que as pessoas são extremamente barulhentas na igreja. E eu peço a vocês são meus alunos, deem um bom exemplo aqui na paróquia e em todas que vocês frequentarem. Na igreja só se fala com Deus. Já dizia São Pio de Petreutina. Tem que falar alguma coisa com o irmão, é cochichando. Hoje na igreja é uma algazarra, acabou a missa, as pessoas enlouquecem. Então, assim, que vocês que passaram pela catequese de adultos ajam diferente. Eu fico para morrer quando os meus filhos começam a fazer barulho, mas eles são crianças. E tem adulto por aí fazendo muito mais barulho. Mas eu dou algumas outras pontuações sobre essas 2 últimas perguntas na próxima aula, que vai ser sobre a Semana Santa. Então não percam, para que nós possamos viver bem a Semana Santa, tá bom? E a aula que vem tem que ver como é que vai terminar a missa do Domingo de Ramos, mas alguma coisa a gente vai ter, porque é uma missa um pouquinho mais longa, mas depois a gente vem direto para cá. Vamos rezar lá fora? Pode deixar a sala de qualquer jeito aí que eu vou voltar para a rua.